Olá, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês me escutam bem? O som está bom? Sim? Maravilha, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Primeiro, muito obrigada por vocês terem vindo, comparecido nesse dia frio e chuvoso aqui em São Paulo. Então, estávamos com muito medo, mas muito feliz em contar com a participação de todos vocês. Bom, eu sou Karina Santos, sou coordenadora de Democracia e Tecnologia do ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade. O ITS é um instituto de pesquisa sem fins lucrativos que tem como objetivo assegurar que o Brasil e o Sul global aproveite da melhor forma os benefícios oferecidos pela tecnologia e que seus potenciais riscos sejam reduzidos. Então, em nossa área de democracia e tecnologia, a gente pensa como a tecnologia pode ajudar a melhorar a nossa democracia, a melhorar o nosso espaço público. Então, esse evento ele está inserido no Conecta Trabalhadores, que é um projeto do ITS financiado pelo governo dos Estados Unidos em um edital que nós aplicamos e tivemos sucesso de conseguir. E o objetivo do projeto é canalizar as vozes dos trabalhadores de plataforma por melhores condições de trabalho. Então, a nossa teoria da mudança, a gente entende ali um contexto onde os trabalhadores eles possuem vozes nas redes sociais, eles possuem alguma efetividade de movimentação, mas, quando a gente fala de pensar políticas públicas para o trabalho de plataforma, pensar regulação, pensar mudanças efetivas e essa participação de vozes, ela ainda está muito longe do que a gente deseja para que os trabalhadores sejam, de fato, ouvidos. Então, o nosso objetivo aqui, e por isso esse evento ele é um pouco estranho, a metodologia é um pouco diferente, e uma alegria vocês terem topado essa aventura com a gente. Ele é um evento estranho porque o nosso objetivo aqui não é deliberativo. A gente não vai terminar o dia com nenhum papel, a gente não vai terminar o dia com nenhuma decisão final formalizada, porque o nosso objetivo aqui é promover diálogo social, é promover trocas e interações realmente positivas para cada um de vocês. Então, a gente ganha caso vocês saiam daqui com coisas que vocês não sabiam, com pessoas que vocês não conheciam, com diálogos e relacionamentos que não existiam antes do nosso evento. Porque esse é o nosso objetivo principal, unir vozes, conectar pessoas para que a gente possa pensar junto como lidar com esse futuro do trabalho, como lidar com o trabalho por plataforma e os desafios que a gente tem agora e pela frente. Então, esse evento se divide em 2 momentos. A gente inicia com uma mesa de boas-vindas, e por isso é diferente, porque a gente sabe que as pessoas aqui elas têm todos e todas assim, conhecimentos riquíssimos que a gente gostaria de ouvir e trocar por horas, mas a gente faz apenas uma mesa de abertura, onde cada um tem cada setor que a gente convidou aqui tem 6 minutos iniciais para falar o que quiser. Esse é o único momento do evento onde a gente terá gravação, muito por objetivo de dar visibilidade a essas vozes. Após essa mesa inicial de 40 minutinhos, a gente tem as dinâmicas. É um evento muito voltado para metodologia participativa, para diálogo social. Então, vocês vão ser guiados pela Nina, pesquisadora do ITS, especialista no tema de trabalho de plataforma, e por mim, que também vou estar aqui com vocês, guiando, facilitando esse processo da dinâmica nessa segunda parte do evento. Eu agradeço mais uma vez e eu gostaria de chamar aqui os convidados para compor a nossa mesa. Então, primeiro gostaria de convidar ao Paulo Reis, membro da AMASP, Associação de Motoristas de Aplicativo de São Paulo. Bem-vindo, Paulo. Gostaria de convidar também o senhor Guilherme Feliciano, conselheiro do CNJ. Obrigada, Guilherme. Gostaria de convidar a Ludmila Bilho, professora da Unicamp. E, por fim, e não menos importante, gostaria de convidar o Aguinaldo Macietti, especialista em políticas de emprego e mercado de trabalho da Organização Internacional do Trabalho.
Agradeço muito pela presença e pela disponibilidade de todos os painelistas. Então, para a gente começar a nossa conversa, nós vamos ter também a Gabriela ali nos ajudando um pouquinho a guiar esse tempo, porque a gente gostaria muito de ouvir todos vocês. Então, gostaria de convidar o Paulo Reis para falar um pouco com a gente. Obrigada, Paulo. Obrigado. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Não vou me estender muito aqui no cumprimento, alguns eu conheço, outros não. Satisfação em conhecê-los. Obrigado pela oportunidade. Debates como esse, ainda mais no cenário que vivemos hoje, de uma regulamentação onde o debate coerente foi descartado, foi simplesmente abandonado. Debates como esse, com pessoas centradas, conhecidas, estudiosas e tudo mais, com pessoas que têm a experiência da rua, como alguns colegas aqui, é extremamente importante. Eu venho aqui representando a Associação de Motoristas no Estado de São Paulo, que tem desempenhado um trabalho junto a diversos tipos de regulamentação. O vereador Marlon, aqui presente, também já compôs a associação, contribuiu da sua forma dentro da sociedade civil, hoje contribui como legislativo. Temos o Marcelo Caneco, que já estava em outras atuações com plataformas, hoje também junto ao Legislativo. Temos o Freitas, das motos, e outros colegas demais que aqui estão presentes. O debate de hoje, apesar de ser um grupo pequeno, eu acredito que é muito melhor para se construir propostas. Como foi dito, não é um grupo deliberativo, mas a construção de ideias feitas aqui dentro, elas podem ser projetadas lá fora para dirimir uma série de problemas que os trabalhadores vêm vivendo hoje. Então, a partir do momento que nós temos a compreensão de uma parcela da sociedade civil enxergando as demandas dos trabalhadores por plataforma, por aplicativos, fica muito mais fácil de nós, trabalhadores, chegarmos para negociar, seja com o poder público, seja para negociar com empresas, seja para qualquer outra forma de representatividade. Então, novamente, agradeço a oportunidade, não vou me estender, para que nós possamos iniciar os trabalhos o mais rápido possível. Obrigado a todos. Bom, para dar continuidade, eu convido o senhor Guilherme Feliciano, conselheiro do CNJ, para falar um pouco com a gente. Muito obrigada. Você pode falar por 6 minutos, fica à vontade para falar um pouco do tempo. Bom, bom dia a todas e todos. Eu perguntava a ela se eu deveria só me apresentar ou já falar sobre o tema. Ela me deu 6 minutos, então é melhor só me apresentar. Bem, eu sou Guilherme Guimarães Feliciano, eu sou juiz do trabalho, sou titular da primeira vara do trabalho de Taubaté, TRT da 15ª Região, sede em Campinas, e fui recentemente nomeado conselheiro do Conselho Nacional de Justiça na vaga do juiz de primeiro grau da Justiça do Trabalho. Comecei exatamente a cumprir este mandato na semana passada, este mandato dura 2 anos, depois retorno. Também tenho uma atividade acadêmica que eu acho que muitos aqui conhecem, sou professor da Universidade de São Paulo, ali eu coordeno um núcleo de pesquisa e extensão que se chama O Trabalho Além do Direito do Trabalho, que exatamente desenvolve as suas pesquisas a partir de uma estrutura de eixos, e um dos eixos é exatamente o dos trabalhadores plataformizados. Então, digamos que eu tenho uma visão acadêmica sobre o tema, uma visão judiciária sobre o tema, já tive a oportunidade de julgar casos envolvendo trabalhadores plataformizados, mas até porque, enfim, somos, no final das contas, indivíduos únicos, né? Embora muitas vezes com conflitos nas próprias percepções e nos convencimentos, nas convicções, o fato é que as minhas 2 visões de mundo convergem. No Conselho Nacional de Justiça hoje, eu acho que as senhoras e os senhores acompanharam, há toda uma preocupação, especialmente do presidente do CNJ, que também é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, com o excesso de litigiosidade na Justiça do Trabalho. Constituiu-se até ou fez-se menção
de construir um grupo de trabalho para o estudo deste fenômeno que, na percepção do ministro, seria, digamos, desarrazoado. E, em larga medida, este fenômeno passaria pelo reconhecimento do vínculo empregatício a partir de uma matriz cognitiva viciada, digamos assim, da Justiça do Trabalho, que estende esta figura, inclusive, para novas modelagens contratuais que não admitiriam, como, em particular, a situação dos trabalhadores plataformizados. Esse grupo, ou este projeto, porque o grupo ainda não foi oficialmente constituído, se inicia antes de eu assumir a cadeira, portanto, com o conselheiro anterior. Eu, como atual conselheiro, deverei ter assento neste grupo se ele for efetivamente constituído, mas o que nós já tivemos ocasião de antecipar ao presidente Barroso, inclusive a partir de uma pesquisa que aí o núcleo desenvolveu, a partir de um acordo de cooperação entre o nosso Departamento de Direito do Trabalho e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, é que há aqui um veso essencial, e esse é o ponto no qual eu me detenho nesta primeira fala, enfim. Do ponto de vista do judiciário, portanto, o Supremo Tribunal Federal tem, nas reclamações constitucionais que lhes são apresentadas, se esmerado em construir uma tese abstrata de que não é sequer possível o vínculo empregatício quando eu estiver diante de um trabalhador plataformizado. E, como eu dizia agora há pouco ao Reis, não é esta a visão que eu diria o judiciário tem, e não é esta a visão, especialmente, que eu tenho na perspectiva acadêmica. Podemos até discutir se há ensejos em que um trabalhador plataformizado não seja empregado. Eu admito essa discussão. Não me parece absolutamente desarrazoado afirmar que um trabalhador por aplicativo possa ser autônomo. O que me parece desarrazoado é afirmar que ele nunca possa ser empregado. Até porque a própria consolidação das leis do trabalho foi alterada na década de 2000 para, no artigo 6º, ter ali um parágrafo que textualmente refere à subordinação por interface digital. Então, não é sequer digamos, um esforço de criatividade da Justiça do Trabalho. É algo que está na lei. Equipara-se às modalidades de comando, supervisão e controle de tipo fordista, digamos assim, de tipo presencial, aquelas que se fazem por intermédio da interface digital. Portanto, a dita subordinação algorítmica tem previsão na lei. Restará saber, então, na minha perspectiva, agora falo por mim, primeiro, qual é a plataforma a qual nos referimos. A depender da arquitetura da plataforma, nós teremos ou não subordinação algorítmica em níveis tais que permitam a identificação do vínculo. E um segundo ponto, qual é a realidade do trabalhador? Será diferente aquele trabalhador que eventualmente trabalhe 3, 4 horas por semana e tem uma atividade fixa, e aquele que trabalha 10, 12 horas por dia em um aplicativo e praticamente se mantém a partir disto. São situações, a meu ver, diferentes. E o grande ponto é que este vínculo de emprego deverá ser reconhecido a partir da análise que o juiz do trabalho fará exatamente dessas circunstâncias. E o que está sendo hoje retirado do juiz do trabalho a partir dessas reclamações constitucionais é exatamente essa possibilidade de analisar fatos e provas e dizer se naquela situação concreta há ou não há vínculo empregatício. Esse, portanto, a meu ver, o maior veso neste momento de uma jurisprudência que está se construindo no Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior do Trabalho, até então, estava dividido, né? Havia decisões turmárias reconhecendo o vínculo empregatício em determinados casos, especialmente envolvendo o Uber, decisões que não reconheciam o vínculo empregatício. Esta questão chega ao Supremo, chega primeiro por uma reclamação constitucional, a reclamação constitucional é afetada ao pleno, não era o melhor caminho para se fixar uma jurisprudência vinculante, e
subsequentemente, o que acontece é que o ministro Fachin, que era relator aí sim de um recurso extraordinário afetado para a repercussão geral, apresenta também este processo para julgamento, e é o que nós estamos aguardando hoje no ambiente judiciário, o que o Supremo dirá. O que nós esperamos que diga? Primeiro, que a competência da Justiça do Trabalho para reconhecer se há ou se não há vínculo empregatício. E saibam que até isto está em xeque. E segundo, a meu sentir, mesmo que não haja vínculo empregatício, os direitos que sejam previstos para este trabalhador, ainda que autônomo, a meu ver, devem ser aferidos e deferidos por um juiz do trabalho. Ainda que tenhamos um PLP 12 aprovado que reconheça que esses trabalhadores são essencialmente autônomos, o que me parece um equívoco, há ali direitos mínimos que, a meu ver, têm de ser examinados e aplicados por um juiz do trabalho, de toda maneira. Então, este é o nosso ponto de vista, é isso que nós estamos aguardando. Lembrando sempre, nós temos no Brasil, e aí encerro com isto, em termos de plataformas de transporte, ou seja, de motoristas e afins, motociclistas, etc., apenas para essa especialidade, nós temos mais de 700 plataformas. Porque não são só Uber, 99, nós temos até plataformas municipais, às vezes o município do Rio de Janeiro tem uma. Como é que nós vamos pensar a realidade de 700 plataformas a partir de uma tese abstrata fixada pelo Supremo Tribunal Federal? Isso, a meu ver, é extremamente problemático, esse é o meu ponto de partida. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Agora eu gostaria de convidar a professora Ludmila Brilho, professora da Unicamp, para falar um pouco com a gente. Bom dia a todos e todas. Eu queria começar aqui num diálogo, concordando aí profundamente com o Guilherme, sobre esse desafio que a gente enfrenta e que a gente abraçou de forma um pouco problemática, de como denominar isso que nós estamos olhando, né? O trabalho por plataforma, os plataformizados, né? E aí a gente acaba olhando muito para esse meio tecnológico e esquecendo das especificidades que se referem a uma nova forma de controle e organização do trabalho. É isso que está em jogo, né? E as plataformas elas estão catalisando, potencializando essa nova forma de controle e organização do trabalho, que se pauta basicamente em processos de oligopolização. Então, nós vamos tendo empresas que vão dominando os setores em que atuam e que passam a contar com multidões gigantescas de trabalhadores que vivem numa condição de trabalhadores informais. E aí as plataformas, sim, têm uma... Mas daqui a 5 anos pode surgir um novo meio tecnológico, que tem um outro nome, que aprofunde mais essa relação. Mas as plataformas, a não ser que a gente esteja olhando para as empresas plataforma, né? As plataformas, elas trazem os meios técnico-políticos de gerenciamento dessa multidão. Então, nesse sentido, eu venho escrevendo, eu utilizo o termo uberização, e não é uma questão de qual que é o termo melhor, mas é uma questão da gente entender que nós estamos olhando para uma tendência que está atravessando o mundo do trabalho como um todo. Todos nós somos, por sinal, eu não sou professora da Unicamp, sou pesquisadora visitante da Unicamp, vivendo numa condição um tanto uberizada, mas todos nós, mesmo o que temos empregos, funcionários públicos, somos potenciais uberizados. A uberização ela é uma tendência que está pressionando o mundo do trabalho como um todo, né? Há meios tecnológicos para um gerenciamento muito eficiente da força de trabalho, né? E os meios políticos que a gente vem assistindo e que ganham muita força desde a reforma trabalhista, né? No caso brasileiro, e a gente tem que estar muito atento para esse PL que o próprio governo propôs, né? Que são movimentos políticos de
promoção da uberização. É isso que está em jogo. E aí eu queria falar do que seria, então, o elemento central da uberização. Não é a plataforma, né? É a condição de trabalhador sob demanda. Esse é o grande lance da uberização, né? É você ter um trabalhador que está disponível ao trabalho, mas ele só será utilizado de acordo com as determinações da empresa, do Estado. O Estado já faz isso com professores há muito tempo. A uberização e essa condição, ela permeia todo o mundo do trabalho brasileiro, né? Ela não é nova. O que é novo? É a centralização deste tipo de modo de vida, que é você viver como um trabalhador sob demanda, né? E quando você vive como um trabalhador sob demanda, você perde todas as garantias mínimas relacionadas aos direitos do trabalho, né? Então, você perde a garantia mínima de quanto você ganhará por dia de trabalho. Você perde a garantia mínima sobre qual é a sua jornada de trabalho. Inclusive, esse PL do governo propõe que a jornada seja de 12 horas para um aplicativo. Ainda pode trabalhar mais horas para outros. Então, a gente está vendo uma reconfiguração, né, das definições do que são os direitos e garantias do trabalhador e da trabalhadora. Então, você ser um trabalhador sob demanda é uma definição muito complexa, porque ela reconfigura completamente quais são as responsabilidades do Estado e das empresas na relação de trabalho. Você passa a transferir para o trabalhador toda a gestão da sua própria sobrevivência. Estado e empresa se retiram dessa relação e passam a usar o trabalhador como pura força de trabalho, que será utilizada quando necessário. E no cerne dessa utilização do trabalhador como um trabalhador sob demanda está uma definição que quem colocou ela claramente foi aquele projeto que não foi para frente da deputada Tabata Amaral, que inclusive inicialmente teve apoio do PSOL, depois o PSOL se retirou dessa parada, que dava nome aos bois, né? Era o regime de trabalho sob demanda. Era esse o nome do projeto. E o projeto fazia uma distinção clara, que o PL, agora proposto pelo governo, também está fazendo, sobre o que é tempo efetivo de produção e o que não é. Isso é uma transferência para o trabalhador de todos os custos de quando ele não está sendo efetivamente utilizado. Então, ele está à disposição da empresa, mas ele só receberá naquele momento exato em que ele realiza uma tarefa. Alguém me deu um exemplo muito bom, né? Que é tipo você ter um garçom, isso ainda vai acontecer, pelo ritmo que as coisas vão. É que nem você ter um garçom num restaurante que ele trabalha das 8 da noite às 2 da manhã, né? Mas ele só vai receber quando ele estiver levando um pedido para a mesa, né? Então, a gente tem que olhar para a uberização para além das plataformas e entender que as formas de regulação que se originarem agora desse debate, elas servirão para uma expansão para todo o mercado de trabalho. É a categoria emprego que está em jogo e ela está se transformando, né? E, para finalizar, essa forma de organização ela pode atingir a todos nós, né? Mas, como sempre, nessa sociedade brasileira, ela atinge os de baixo, né? Primeiramente. Então, não à toa, nós estamos olhando para trabalhadores e trabalhadoras predominantemente negros e negras, né? Que são, primeiramente, os que vão ser mais afetados, né? E depois isso vai se articulando com questões de classe, de gênero, de raça, de outras formas, né? Mas não à toa hoje a gente olha para essa multidão de motoboys, de entregadores, de entregadoras, né, que são predominantemente negros e negras, e que quanto mais isso se alastra, mais degradada e precarizada é a condição desses trabalhadores, né? Mas a gente tem que ter esse olhar, entender que nós estamos olhando para um processo geral e, ao mesmo tempo, olhar para as especificidades, né? Como ele se articula com todos esses elementos.
É isso, obrigada. Muito obrigada, Ludmila. Eu gostaria agora de convidar o Agnaldo Maciente para falar um pouco com a gente. Obrigado, bom dia. Muito obrigado ao ITS pelo convite. E queria agradecer, né, e cumprimentar todas as pessoas da academia, judiciário, sociedade civil, legislativo, né, que estão aqui presentes. Muito brevemente, né, o que a OIT faz? Eu sou do escritório aqui no Brasil, da Organização Internacional do Trabalho. Nós estivemos presentes como convidados, né, para aquele grupo de trabalho que discutiu regulamentação, né, para trabalho por aplicativos, né? E a OIT tem vários papéis, assim, do ponto de vista internacional, o de construção do conhecimento sobre as relações de trabalho. Então, a OIT elabora estudos, pesquisas internacionais, né, tentando comparar a realidade dos diferentes países. E a OIT tem um papel também normativo, de estabelecer as normas internacionais do trabalho. Sempre que uma convenção ou uma recomendação da OIT são aprovadas, aí cabe a cada país ratificar ou não determinada convenção. E uma vez que o país ratifica, é como se aquela norma internacional passasse a fazer parte da legislação nacional. Então, a OIT ainda não tem uma norma internacional sobre o trabalho de plataformas, mas na última Conferência Internacional do Trabalho, os governos, representantes de trabalhadores e de empregadores decidiram dar para a OIT o mandato de que até 2026 seja estabelecida uma normativa, né, internacional sobre o tema. E aí o processo atual em que a OIT está é de coletar informações dos países. A gente está rodando um questionário internacional em cada um dos países membros, né, da OIT, tentando entender qual é a situação da regulamentação do trabalho por plataformas em cada país. A gente está sistematizando isso. Em 2025 vai haver uma primeira reunião para tentar direcionar, né? Aí em 2026, possivelmente, se tudo ocorrer como planejado, uma norma internacional que aí vai ser ou não ratificada por cada país, né, se ela for aprovada. Então, assim, nós não temos uma normativa ainda internacional, mas uma coisa que é realmente importante destacar, até complementando a fala do senhor Guilherme, é a diversidade do trabalho por plataformas, né? Dependendo do país, a plataforma de transporte, por exemplo, de Uber ou entregas, né, são uma parcela menor do trabalho por plataformas. Em alguns países é muito comum que o trabalhador por plataforma seja aquele trabalho feito a partir de casa, em que a pessoa, por exemplo, faz tarefas ligadas à tecnologia da computação, design. Esse tipo de trabalho, ele costuma ser mais eventual. Muitas vezes complementa a renda da pessoa. E aí é um trabalho que pode ter um potencial até positivo, né? A OIT sempre tem mencionado o potencial dessas novas tecnologias de gerar renda, oportunidade de renda. Por exemplo, um trabalho que possa ser feito a partir de casa para realizar tarefas até no mundo todo, né, que venham do mundo todo, de demandas assim, de tecnologia da informática ou de design, ou de qualquer tipo de tarefa desse tipo, ele tem o potencial de gerar trabalho para pessoas que não têm oportunidade de sair de casa. Então, para mulheres, para pessoas com deficiência, pessoas que tenham necessidade de fazer uma outra atividade que não permite necessariamente, né? Tem países em que há, inclusive, barreiras culturais para as mulheres acessarem o mercado de trabalho, e as plataformas podem ser um elemento positivo. Agora, os trabalhos
ligados a transporte de pessoas e de entregas, eles costumam ser, no mundo, desempenhados costumam ser a renda principal da pessoa. E aí esse é o tipo de trabalho mais comum no Brasil. E aí realmente há as questões da falta de autonomia, né, que é muito complicado a gente ter uma solução única para todos os tipos de plataformas, porque cada plataforma talvez exija uma solução personalizada, dependendo da situação na qual a pessoa, né, que vai desempenhar aquele trabalho está submetida ou na oportunidade que ela tem ali, né, de autonomia, de decidir, né, de complementar a sua renda e até mesmo da remuneração hora. Então, o que nos preocupa do ponto de vista da OIT é como que essas novas tecnologias impactam as condições do trabalho, né? Já vou encerrando falando que, assim, realmente as principais condições afetadas são a questão da jornada excessiva, que é uma realidade muito comum, né? Então, eu acho que é necessário que cada país pense em uma regulamentação que garanta uma quantidade máxima de horas que seja realmente factível. E hoje, com a tecnologia, é completamente possível que as plataformas que fazem o mesmo tipo de serviço, que elas se coordenem para computar horas de trabalho, para computar contribuições à Previdência, né? Então, por exemplo, a contribuição à Previdência é uma outra questão, os direitos, né, de descanso semanal, os direitos ligados a proteção do trabalho não remunerado, infantil, né? Tudo isso são questões que preocupam a OIT à luz de novas tecnologias, porque sempre que surge uma nova tecnologia, direitos, né, já existentes, eles correm o risco de ser bypassados, né, por novas tecnologias. Então, a questão dos direitos trabalhistas, do direito à previdência, à proteção social, do direito ao descanso, à saúde e segurança do trabalho, tudo isso é muito preocupante dependendo do tipo de plataforma, né? Em algumas plataformas tem a questão da ergonomia, em outras tem a questão dos riscos do trânsito e tudo mais. Então, assim, essa é a principal preocupação atual da OIT, de sistematizar esse conhecimento e tentar gerar uma norma que os países possam depois, à medida da sua realidade, ratificar ou não. Muito obrigado, desculpe que eu me passei um pouquinho. Muito obrigada, Aguinaldo. Eu gostaria de compartilhar com vocês também que essa é a 4ª edição do nosso Policy Forum. No Brasil, a gente realizou uma em Brasília, sobre ideias para a regulação do trabalho de plataforma, no final do ano passado. Foi uma experiência muito bacana, muito legal. Até a Aline também estava com a gente lá. E realizamos 2 edições também na Colômbia, em Bogotá, porque esse evento ele tem o objetivo de canalizar as vozes dos trabalhadores no Brasil e na Colômbia. Então, na Colômbia, realizamos um voltado para pensar o trabalho doméstico por aplicativo, só com trabalhadoras domésticas, com plataformas de trabalho doméstico. Foi uma experiência muito bacana. E também realizamos uma edição em Bogotá, também mais voltado para um debate amplo de regulação do trabalho para a plataforma, pensando também em motoristas, entregadores e afins. Então, essa é a 4ª edição, mas essa edição é muito especial para a gente porque ela também é nova, é a primeira. É a primeira vez que a gente desenha esse Policy Forum com uma perspectiva local, regional, pensando ideias para melhores condições de trabalho na cidade de São Paulo. Então, é importante dizer também que a gente está testando a metodologia, então vamos aprender muito com vocês. Então, todos os feedbacks vão ser bem-vindos. E também para que a gente está aqui tentando misturar tanto o debate a nível nacional, mas também a nível local, para a gente ver também se a nossa metodologia possibilita diálogos e soluções para a realidade do trabalho por plataforma em São Paulo. Também compartilhar com vocês, no flyer que vocês receberam dentro da bolsinha, tem outras ações que a gente realiza nesse projeto, também com o objetivo de canalizar as vozes dos trabalhadores. Então, nesse mês, no início do mês, a gente lançou a primeira pesquisa nacional sobre a percepção dos brasileiros sobre o trabalho por plataforma.
uma pesquisa realizada em parceria com o IPEC. Então, ela pode ser encontrada no site do projeto, que está no flyer, Conecta Trabalhadores, e também no site do ITS. Então, realmente, uma pesquisa 9, que agora, quarta-feira, vamos lançar essa pesquisa sobre a percepção dos colombianos sobre o trabalho por plataforma, com a mesma metodologia, mais aplicada com a CNC, que é uma empresa como o IPEC, mas na Colômbia, e vai ser lançada na quarta-feira, meio-dia do horário do Brasil. Vai ter um streaming ao vivo no YouTube, muito legal, que vocês possam participar. E também avisar para vocês que, agora que essa pesquisa está disponível, a gente tem muito interesse que a pesquisa ela tenha capilaridade. Então, os dados da pesquisa são abertos, a gente compartilha com quem solicitar, e, em breve, no próximo mês, nós vamos abrir um grupo de pesquisa com bolsas e etc., com edital, para pesquisas e análises secundárias com os dados dessa pesquisa. Então, realmente, a gente tem o objetivo de tirar o máximo que esses dados podem dar para que a gente possa entender o que os brasileiros pensam sobre esse tema. Então, são algumas das outras ações. Outras ações também que a gente realiza são cursos gratuitos, abertos, tanto cursos para trabalhadores. Então, olha, eu tenho uma associação e eu gostaria de fazer um curso para eles. Vocês podem me ajudar? E a gente disponibiliza toda a nossa infraestrutura para realizar esses cursos. E também cursos para o setor público, né, para que a gente tenha conversado para pensar cursos para os TRTs, para que a gente possa ampliar esse debate, qualificar o debate entre todos os setores. Então, também fiquem à vontade. A verdade é que essa é a primeira conversa. Então, compartilhe um pouco das possibilidades de coisas que a gente pode fazer juntos, porque eu acho que essa é a ideia. Gostaria de dar um aviso administrativo também, que quem utilizou o estacionamento, vocês, ao final do evento, vocês precisam carimbar o voucher do estacionamento com a Etienne, que está lá na recepção, para que vocês possam sair com tranquilidade. Então, também, durante o coffee break, vocês podem contactar a gente para a gente fazer esse processo, viu? Queria agradecer mais uma vez pela participação de todos, e agora nós vamos dar início à dinâmica com vocês. Obrigada aos panelistas, eu agradeço mais uma vez a vocês, convido para que vocês possam sentar também nos seus lugares para participar com a gente dessa segunda etapa do evento. Obrigada.